convido você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios. Hoje a gente vai finalizar a nossa reflexão lá no capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 10 e vamos até o 18. Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Efésios 6, versículo 10. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Pai, te damos graças pela tua palavra e pedimos que nessa hora o teu Espírito encontre acesso aos nossos corações, para que essa palavra venha nos despertar, para que ela venha abrir os nossos olhos, para que ela venha nos colocar numa ação, numa postura de vigilância, de prontidão, que faça isso na vida de cada um aqui presente, cada um de nós e aqueles que nos acompanham em suas casas, que o teu Espírito sopre essa palavra em cada coração. É o que pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, existe um tipo de anúncio nos nossos dias nas igrejas, que infelizmente tem se tornado comum, que é aquele tipo de frase: venha para Jesus e deixe de sofrer. Venha para Jesus e Ele vai acabar com os seus problemas. Venha para Jesus e Ele vai solucionar os seus problemas. Isso seria verdade se o contexto da frase tivesse a ver com a culpa que a gente carrega como pecador. De fato, Ele vai nos livrar desse problema mesmo, porque Ele se fez maldito na cruz em nosso lugar, e nós vimos no capítulo 1 de Efésios que existem bênçãos decorrentes disso, que nós já temos acesso, já são nossas, já nos foram dadas. Nesse contexto, de fato, Ele soluciona os nossos problemas, de fato, Ele acaba com os nossos problemas. No entanto, essas frases geralmente vêm no contexto de: aceite Jesus e você não passará mais por lutas. Aceite Jesus e você não vai passar mais por crises financeiras. Aceite Jesus e você nunca mais vai passar por enfermidades severas. Geralmente o contexto dessas frases é dentro dessa perspectiva, dessa ideia. E a pessoa esquece que andar com Jesus é caminhar para a cruz. Que seguir a Jesus faz cada um de nós estar pelo menos preparados a passar pelo Getsemane, pela cruz, pelo Calvário, ou seja, implica em dor, implica em sofrimento, implica em lutas. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, a gente viu até agora ele falando das bênçãos, ele falando do muro de inimizade que foi quebrado, do poder que nós temos acesso. Aí a gente viu o que o Evangelho traz. Ele traz harmonia na igreja, ele traz paz, unidade na igreja, ele traz uma harmonia no casamento. É possível viver isso, porque o Evangelho proporciona isso. E um pouquinho antes dessa passagem que lemos, ele fala da harmonia inclusive nas relações trabalhistas, que é possível patrão e empregado cristão terem uma relação saudável, gostosa, algo afetuoso, bom, porque o Evangelho se torna o parâmetro. Mas, no entanto, no capítulo 6, ele fala dessa harmonia, mas aí no capítulo 6 ele chama a atenção para os Efésios, e chama a nossa atenção para algo que é constante na nossa caminhada, que é a batalha espiritual. O Evangelho traz paz para a sua família, traz paz para a sua casa, mas não se esqueça que você é um soldado,
que você foi chamado por Deus para fazer parte de uma batalha. Nós estamos numa luta e essa luta não cessa. A gente leu aqui um dos versículos dizendo, depois de terem feito tudo, estarem firmes ainda. É uma luta incessante. O diabo ele não cessa de perturbar a igreja, de vir contra os santos, de tentar atrapalhar a nossa vida, de tentar causar um caos na igreja, gerar inimizades na igreja, gerar confrontos nas famílias. Então o diabo ele é incessante e a gente vive nessa batalha. Paulo então traz a atenção dos leitores, abre os olhos dele para essa realidade. Vivemos em uma batalha, não se esqueça disso. Você está inserido numa batalha e ela é constante. Às vezes a gente perde isso de vista. Às vezes a gente está andando com Deus, tem convicção da salvação, estamos congregando, a vida está indo bem, a bênção de Deus nos acompanha, e a gente vai se envolvendo com as coisas e se esquece que o inimigo da igreja não descansa, ele está aí a todo tempo, rugindo como um leão, andando ao nosso redor, caminhando ao nosso redor, procurando a quem possa devorar. E às vezes a gente se esquece dessa batalha. Então Paulo lembra dessa batalha, ele termina a epístola aos Efésios falando da realidade da batalha espiritual. E aí nessa batalha ele nos chama a atenção, ele passa alguns comandos. Como apóstolo incumbido de autoridade de Deus, ele passa alguns comandos para nós nessa batalha que a gente está inserido. E a primeira coisa que a gente deve lembrar aí no versículo 10 que a gente leu, é que essa batalha precisa ser exercida por nós na força do Senhor. A batalha é efetuada na força de Deus. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Nós não enfrentamos o diabo com a nossa inteligência. Nós não enfrentamos o diabo com a nossa própria força. Não julgue que você é inteligente demais, que você é capaz demais. O diabo é astuto. O diabo é inteligente. O diabo conhece as Escrituras. E muitas vezes a gente está lutando, mas confiando na nossa própria capacidade, inteligência, força. Paulo está dizendo, lute, mas se revista do Senhor e do seu forte poder. Não vá na força do seu braço. Não lute confiando na sua astúcia, na sua sabedoria. É preciso lutar com o diabo com as armas corretas. A gente luta e vence com as armas corretas. E aliás, essa armadura aqui, esse texto do versículo 10 que fala de se revestir, na verdade nos mostra que essa luta já foi vencida. Já foi vencida por Deus. Ele diz para a gente se vestir de toda a armadura de Deus. Você precisa cobrir a sua vida num todo. Você precisa se revestir de maneira plena. E a expressão armadura que Paulo usa aqui, é a expressão grega panóplia. Essa armadura, ela distinguia o comandante da batalha, ela tinha uma cor diferente, de modo que os soldados lutavam olhando para esse comandante que vestia a panóplia. Se ele avançava, o exército avançava. Se ele recuava, o exército recuava. Tem a ver com uma armadura de autoridade. E o curioso é que essa expressão aparece só mais uma vez no Novo Testamento e aparece no texto de Lucas, capítulo 11, especialmente o verso 22, quando Jesus fala do valente, que tinha uma armadura, confiava na armadura, mas chegando o mais valente, venceu, tomou a armadura dele. Esse mais valente que vence, o valente que guardava a armadura, está se referindo a Cristo que venceu Satanás. A expressão ali daquele texto de Lucas 11 é a panóplia. Jesus tomou a panóplia do diabo. Ele tomou a panóplia, a armadura de Satanás. E aí a gente vem para Efésios e Paulo fala, revesti-vos da panóplia de Deus. Jesus tirou a panóplia de Satanás e ele entregou essa armadura para a igreja. Ou seja, Jesus venceu. O diabo ele não tem armadura. Ele está lutando despojado da sua armadura. Colossenses, Paulo diz que na cruz, Jesus humilhou os agentes do inferno, triunfando sobre eles na cruz do Calvário, fez deles um espetáculo público, ele venceu no nosso lugar, e Paulo diz, revesti-vos dessa panóplia, dessa armadura. O que acontece aqui, para a gente entender, por que então a gente luta, se Jesus já venceu?
Pensa um pouquinho, muitos vão citar como exemplo aquela situação da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e outras nações chamam do dia D, o dia que eles venceram os alemães, conseguiram alcançar êxito na batalha, mas a partir dali os alemães, sabendo que tinham perdido, que estavam derrotados, os japoneses também sabiam que estavam derrotados, o que eles fizeram? Vamos causar o máximo possível de destruição até a gente se render. Então, entre o dia D e o dia da vitória, eles mesmo sabendo que estavam derrotados, que já não tinha jeito mais de vencer a força do exército americano, do exército francês e dos outros que estavam ali cooperando, eles começaram a causar uma destruição, o máximo possível de destruição. E a gente pega isso como ilustração para aquilo que a gente está vivendo. Jesus venceu a Satanás, ele sabe que está derrotado, mas ele está causando. Ele está perturbando, ele está tentando causar um caos, arrastar as pessoas para a rebelião contra Deus. Então Paulo fala dessa tensão que a gente vive. Nós vivemos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo Jesus. O dia D já ocorreu na cruz do Calvário. Ele expôs os inimigos à humilhação. Mas o dia V, o dia do juízo, ainda não chegou. E a gente vive entre essa tensão do já e do ainda não do reino de Deus. Mas essa batalha, Paulo diz, é feita no Senhor, na força de Deus. Lembra que no capítulo 1 a gente falou do poder, Paulo ora para que a gente mensure o poder que está à nossa disposição, que ele usa 4 expressões gregas para falar de poder, de domínio, de força. Ele fala de um domínio, a ideia de dominação, de você ter autoridade. Ele usa uma expressão do dinamis, da dinamite. Ele vai usando várias expressões para a gente ter ideia do tamanho desse poder que a gente tem acesso. Esse poder é concedido por Deus e essa luta é feita na força do Senhor dos Exércitos. Primeira coisa, então, Paulo diz assim, tem uma batalha aí constante e a gente luta na força de Deus, na força do Senhor. O profeta Zacarias vai dizer, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A gente luta na força de Deus. Segunda coisa que Paulo fala aqui para nós, é que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. A gente erra de 2 maneiras quando fala sobre o nosso inimigo, sobre Satanás, o adversário. A palavra Satanás significa inimigo. Vem da raiz sitna, do hebraico, que significa inimizade. É daí que vem a origem do nome Satanás, sitna. Lembra quando quando Isaac cavou um poço, e depois que ele cavou o poço, houve contenda entre os seus pastores e os pastores da região, e eles deram o nome daquele poço de Sitna, que significa adversário, inimizade. É daí que vem a palavra Satanás, adversário, inimigo. A gente precisa conhecer o inimigo da igreja. Às vezes pecamos por subestimar Satanás. Muita gente que acredita que ele nem existe hoje. Um monte de crente aí que fala, eu não acredito em Satanás não. E subestima o poder de Satanás. A gente subestima o inimigo, vai vivendo como se ele não existisse, como se ele não tivesse aí tentando nos persuadir de alguma forma, tentando vir sobre nós de alguma forma, nos enredar em alguma coisa, e a gente vai menosprezando. Uma outra forma de errar em relação a Satanás, em relação ao diabo, é a gente superestimar o diabo. E aí tem crente que atribui um poder ao diabo que é quase igual ao de Jesus. Na cabeça deles parece que a gente está vivendo aí entre uma luta entre Jesus e o diabo, a gente não sabe quem vai vencer no final. Não, Paulo diz, ele já está derrotado. Ele está causando aí alvoroço no mundo, mas ainda debaixo da permissão de Deus. Por isso que Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Deus não está assim, não sabendo o que o diabo está fazendo, ele não está desavisado. O diabo está fazendo e Deus sabe o que ele faz e está debaixo da permissão de Deus, está atuando debaixo da permissão de Deus. Deus ainda não decretou como a gente entende no dia do juízo final, vai lançá-lo no inferno, e aí, de fato, a vitória vai ser final. Então ainda não aconteceu, ele está debaixo da permissão de Deus. Não é uma luta desigual, não é uma luta, aliás, igual. Não vive esse maniqueísmo do mal e o bem, a gente não sabe quem vai vencer. Não, o inimigo está derrotado. Então nem subestime o diabo
E nem superestime o diabo. Ele é derrotado, mas ele é astuto. Então conheça o inimigo. E aí Paulo começa a falar aqui no versículo 12 sobre Satanás, sobre o inimigo da igreja. Primeiro ele fala, a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é contra homens. Embora os homens algumas vezes vão reproduzir a lógica do próprio inferno, isso é fato. Tem muitos homens no mundo que estão reproduzindo o mesmo sistema do inferno. Estão vivendo debaixo da mesma lógica diabólica, porque são influenciados pelo diabo. Vivem debaixo dessa lógica. O diabo não aparece de uma maneira assustadora para as pessoas. Ele simplesmente convence o homem a fazer a própria vontade. Então tem muita gente estabelecendo sistemas no mundo, vivendo esses sistemas, que tem a ver com satisfazer o próprio ventre, a própria vontade, e aí estão curvados à vontade de Satanás. Lembra quando o diabo apareceu para Jesus? Mostra os reinos, tudo te darei, se prostrado me adorares. Ele tenta persuadir a gente fazer a própria vontade, a gente, de fato, suprir os desejos da nossa carne. E aí ele está influenciando. Então Paulo começa falando, a nossa luta não é contra homens. Por mais que eles possam replicar a mentalidade diabólica, a nossa luta é contra Satanás. É contra principados e potestades. É contra seres malignos que estão influenciando o mundo. Que às vezes encontram espaço na igreja. A gente estudou aqui no capítulo 4 que a unidade já foi estabelecida por Deus. A gente não promove unidade, a gente preserva unidade. Satanás vem e tenta causar o que na igreja? Desunião, competitividade, desamor. Às vezes a gente patina como igreja porque a gente não faz o dever de casa, que a gente cooperar, usar os nossos dons, edificar uns aos outros, e a gente começa a brigar entre nós, e por isso que o diabo às vezes encontra vantagem. Às vezes encontra vantagem no próprio casamento. Lembra quando Paulo diz assim, olha, o corpo do marido pertence à mulher e o da mulher pertence ao marido. Vocês podem ficar um tempo sem relações, mas só se for de comum acordo, se for por um período de consagração que vocês entenderem. Mas cuidado, não seja muito prolongado para que Satanás não encontre vantagem sobre vocês. Então Satanás é astuto. E a gente precisa entender isso. A nossa luta é contra o diabo, não é contra o seu irmão. É contra Satanás. E aí a primeira coisa que ele vai falar é que existe uma ordem diabólica aí. Existem principados e potestades. Existem autoridades. A ideia aqui de autoridade. Existe uma ordem na desordem. Existe uma ordem no caos diabólico. Curioso que até Satanás tem ordem. Até o reino diabólico tem ordem. Eu me lembro daquela passagem de Daniel, que ele está orando, esperando resposta de Deus, e quem vem dar resposta para ele, lembra? Do arcanjo Miguel. O que o arcanjo Miguel fala? Daniel, desde o primeiro dia em que você curvou os joelhos e começou a orar, eu vim trazer a resposta, mas o que aconteceu no caminho? Quem lembra? Com quem que ele teve que confrontar? O príncipe da onde? O príncipe da Pérsia. Pode ler lá no capítulo, se não me engano, 10 ou 12 de Daniel. O príncipe da Pérsia, tive que batalhar com ele. Você acha que é o príncipe, o homem? O príncipe lá da Pérsia? Não, ele está se referindo a uma potestade maligna que atuava na Pérsia. É curioso porque a gente vê algumas expressões bíblicas que a impressão que nos dá é que Satanás se especializa em algumas culturas. O gadareno, por exemplo, não nos mande para o inferno, deixa a gente aqui. Já estava especializado na cultura gadarena, em gerar uma esquizofrenia naquele povo, uma consciência de povo esmagado, influenciando a cultura, assim como ele influencia culturas familiares. Ou será que é por acaso que às vezes a gente olha para o histórico familiar e vê divórcio no avô, divórcio nos pais, e parece que a coisa vai se repetindo, não só por questões emocionais que vão aí, evidentemente, que acompanham, traumas psicológicos que vão acompanhar, mas a gente tem que olhar do olhar espiritual também, não é só olhar do olhar natural, porque hoje a gente quer responder tudo naturalmente. Isso é um problema psicológico, isso é um problema emocional, mas Paulo está dizendo, a nossa luta é contra Satanás. Existem ações diabólicas,
são vencidas na cruz do Calvário, mas são vencidas com conversão diária. Não é campanha de quebra de maldição, porque Cristo quebrou a maldição na cruz, mas com conversão diária, ou seja, com mudança de atitude. Como é que eu vou deixar de viver essa mesma desgraceira? Eu, por exemplo, tenho esse histórico na minha família. Como é que eu posso evitar isso? Buscando me converter dia após dia, tendo atitudes dignas do Evangelho de Cristo Jesus. Mas tem uma ação. Não é possível olhar e não ver uma ação diabólica nesse sentido. Então existem uma ordem aí, autoridades, Paulo fala. Tem uma autoridade aí, Satanás tem um ordenamento no reino diabólico. Depois ele fala que existem dominadores desse mundo, eles dominam esse mundo caído. A palavra é cosmocratos. João 14:30, Jesus fala no final ali, quase antes de ser preso, ele diz: vamos embora, porque aí vem o príncipe desse mundo, e eu não tenho nada a ver com ele. A quem ele está se reportando? A Judas? Não, está se falando do diabo. Aí vem o príncipe desse mundo. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Aonde aparece essa palavra jaz? Onde você já leu jaz? Aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz Beltrano. Ele está dizendo, esse mundo foi sepultado em Lúcifer. Esse mundo que ele está dizendo não são as pessoas, não é a criação, esse mundo é um sistema caído, é um sistema diabólico. Por isso que o mesmo Paulo fala em Romanos, não vos conformeis com o quê? Com o susquematizomai cosmocratos, o sistema caído diabólico, que os dominadores desse mundo fazem para amoldar os seres humanos. É como que ele cria uma forma e faz a gente viver de acordo com aquela forma. A gente fica na forma que o próprio Satanás estabeleceu. Então não vos conformeis com esse século, e aqui em João, que fala do maligno, aliás, aqui em Efésios, que está falando do maligno, cosmocratos, susquematizomai, sistemas caídos, cosmocratos, os dominadores desse mundo, um sistema estabelecido pelos dominadores desse mundo. Então, ele tem influência no mundo, como eu falei aqui, na Pérsia, lá entre os gadarenos, como tem influência em Ribeirão Preto, ou você acha que não tem? Amolda a nossa maneira de pensar. E eu ouso dizer que a gente está vivendo um período muito complicado hoje em dia no mundo. O mundo tem ficado cada vez pior, é fato que a Bíblia já diz isso. Nós estamos nos aproximando cada vez mais da volta de Cristo Jesus. Estamos falando hoje isso na IBD, no finalzinho. Ah, Levi, Jesus vai voltar amanhã? Não sei, mas ele está muito mais próximo do que ontem. E quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, a coisa está degringolando demais. Parece que a impressão que dá é que parece que a Babel está se formando de novo. Pessoas falando a mesma língua e pessoas poderosas com muita influência no mundo, falando a mesma língua, tendo coisas muito em comum, influenciando nações, o destino de nações. Olha o ano que a gente passou. Então, é preciso ter discernimento, Paulo está falando. Existem dominadores, cosmocratos, que têm influência. É o texto que eu citei. O diabo mostrou os reinos desse mundo e falou, tudo te darei se prostrado me adorares. Ele tem influência no mundo. Mas ele continua dizendo que essa força é oposta a tudo que é divino. Eles são forças malignas, a expressão que ele usa, forças do mal, opostas à luz de Cristo. É completamente o contrário do reino de Deus. Uma vez eu preguei aqui em Apocalipse 18, quando ele fala que a Babilônia, que ele fala da queda da Babilônia, ele está falando de Roma, no período de Roma, lá João está falando daquilo ali. O Apocalipse, o que é? É o reino de Deus, a Nova Jerusalém, desnudando o mundo que a gente vive e mostrando a podridão. Não serve só para Roma, serve para todo lugar, para o sistema caído. Babilônia significa sistema antagônico a Deus. Ela tem esse simbolismo de uma cidade contrária a Deus. Começou com Babel. Vamos criar uma torre que chegue aos céus.
Vamos tornar o nosso nome poderoso. E quando você vai um capítulo anterior, é o chamado de Abraão. E Deus está falando, o meu nome vai ser engrandecido através de você, Abraão. Você vai abençoar todas as nações da terra. E aí você vai no capítulo 11, no capítulo de Babel, é completamente o contrário. Então, são opostos à luz. Lá no capítulo 18 de Apocalipse, ele fala que a Babilônia é lugar de aves imundas, de rapinas, ou seja, é tudo contrário a Deus, tem a ver com podridão. Ele vai dizer que o nosso inimigo é astuto. O verso 11 aqui que a gente leu, revestivos da armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O Pai nosso Jesus nos ensinou a orar, livra-nos do mal. Ou em algumas versões, livra-nos do maligno. O próprio Jesus nos ensina a orar, livra-nos das ciladas, das armadilhas do diabo. Ele coloca armadilhas. É curioso porque a ideia que a expressão tem a ver com métodos. Ele tem métodos para enredar os seres humanos. É curioso porque ele aparece citado tanto como o rugir do leão, o diabo está rugindo procurando a quem possa devorar, ou seja, ele está tentando causar medo, tentando causar pavor nos cristãos. Tem muita gente que treme. A ideia é gerar esse medo, você ficar ali acuado. Me lembro que alguns anos atrás, não sei se a gente, período que estava sendo ordenado, eu não lembro certinho que ano que foi, mas no mesmo domingo, eu voltando com a minha esposa da casa da minha sogra, parei no semáforo, tinha um carro na frente e tal, e eu parado, daqui a pouco a gente só ouviu o cara freando, eu olhei no retrovisor e falei, vai bater. E aí eu já olhei, é impressionante como a gente pensa rápido em segundos, né? Eu olhei para a calçada do lado, tinha gente, não dava para jogar o carro. Na frente estava escrito nome de criança no carro, eu não sabia se tinha criança, então eu pisei no freio para não bater no carro da frente e deixei ele bater. E falei para ele, vai bater. E aí o cara encheu a traseira do carro. Aí saiu, fomos lá fazer boletim e tal, dava para andar, amassou, não conseguia abrir, só o porta-mala. Fomos para o culto, do culto a gente foi na casa de um amigo. E aí a gente lá comendo na casa de um amigo, um monte de carro parado, nosso carro era velhinho, era um Corsinha, e a hora que a gente foi pegar o carro, alguém tinha amassado a porta, tentaram roubar o carro, né? Eu lembro que a Ale ficou chateada com a situação, mas sabe a impressão que naquele dia que o inimigo quis causar mesmo com a gente, tirar a nossa paz, ele estava rugindo naquele dia. Então às vezes ele aparece para causar pavor, mas ele também é apresentado como astuto, semelhante à serpente. Geralmente é muito mais nessa linha que ele se apresenta, como se apresentou para a mulher no Éden. Foi isso mesmo que Deus disse? Você não tem que comer? Foi isso que ele falou? E aí ele começa a plantar, semear dúvida no coração da mulher em relação ao que Deus havia dito. Geralmente ele vai fazer isso. O próprio Paulo diz em Coríntios que ele se disfarça de anjo de luz para tentar confundir os cristãos. Às vezes ele aparece na voz de pastores. Às vezes ele sobe no púlpito também. Por isso que Paulo fala que a gente tem que ser como os bereanos. Consultar para ver se aquilo está condizente com a palavra de Deus. Porque ele nunca vai aparecer sempre de maneira a causar pavor. Na maioria das vezes ele vai aparecer disfarçado como anjo de luz, tentando persuadir os cristãos, tentando enganar os cristãos com falsos ensinos, fazendo a gente questionar a veracidade da palavra de Deus. Então Paulo fala, olha, ele tem ordem, ele domina esse mundo caído, são forças do mal contrárias à luz, ele é astuto, e ele procura o momento oportuno. Quando ele deixa Jesus na tentação do deserto, o texto diz assim, ele foi embora até momento oportuno. Aquele momento que você está vulnerável, que você está fraco. Geralmente esse momento, por isso que Paulo fala para a gente estar firme no dia mal, nem todo dia a gente tem um dia mal na nossa caminhada, um dia de dificuldade, aquele dia que você só está o pó da rabiola, como a gente fala. Ele procura esse dia.
Geralmente esse dia, quando a gente olha para a Escritura, vem depois de um dia bom de vitória, que a gente dá aquela acomodada, né? Pedro falou assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ô Pedro, foi meu pai que te revelou isso. E aí Jesus começou a falar: eu vou morrer, ser crucificado. E aí Pedro fala: isso jamais vai te acontecer. Arreda, Satanás. Tu cogitas das coisas dos homens. Depois de uma revelação, ele começa a ser boca de Satanás, instrumento de Satanás. Mas Jesus não repreende Pedro, ele repreende Satanás. Pedro fica, mas Satanás vai embora. Ao mesmo tempo, depois de uma revelação, ele passa a ser instrumento do diabo para falar para Jesus: não, esquece esse negócio de cruz aí, você está doido, Jesus. Não, que cruz o quê? Vamos acabar com Roma e vamos plantar o reino de Deus. Olha para Davi. Davi tinha tido uma vitória muito grande em cima dos sírios, em 2 Samuel 10. Aí no capítulo 11 diz assim que era costume dos reis saírem à batalha naquele período, e Davi não saiu. Ele ficou no palácio. O que aconteceu? Ele pegou, foi olhar na sacada e ele viu uma mulher muito bonita, diz o texto. Só que ela era casada. E era casada com um dos seus melhores soldados. E Davi fala: não tem problema, traz ela aqui. Estava vulnerável, teve uma vitória extraordinária e aí acomodou, relaxou. Você quer ver um exemplo trágico, triste na Bíblia? Sansão. É curioso porque Sansão, como nazireu, voto, ele não podia beber bebida fermentada, vinho, não podia cortar o cabelo e não podia tocar em cadáver. Se você olha a história de Sansão, ele fez as 3 coisas. Ele vem de perto de uma vinha, tem uma hora que fala: o que ele estava fazendo na vinha? Ele toca num cadáver, e depois ele fala do segredo do cabelo e tal. Mas o curioso é que, assim, Sansão é um cara que é inconstante. Uma hora ele cai, aí daqui a pouco ele está cheio do Espírito Santo e arrebenta com os inimigos, daqui a pouco apronta de novo, e daqui a pouco ele está cheio do Espírito. Tem gente que parece ter uma facilidade, a vida, mas daqui a pouco está lá, orando, cheio do Espírito Santo, no outro dia está aprontando de novo. E aí a gente vê Sansão que ele foi ficando tão familiarizado com o sagrado, que ele começou a tratar o sagrado de qualquer jeito. Até o dia que o texto diz assim: Sansão se levantou pensando que Deus era com ele, e o Espírito de Deus já não estava com ele. Que foi quando ele foi preso, humilhado. Claro que Deus, na graça, ouve a oração de Sansão no final da vida. Ele mata mais filisteu na morte do que em vida. Mas que texto triste, porque ele foi tratando o sagrado de qualquer jeito. Tinha uma vitória, relaxava. Tinha outra vitória, afrouxava de lá. A gente não pode acomodar. Paulo fala: a luta é constante. Não acomoda, irmão. Então, toma cuidado com a astúcia do diabo. E para a gente finalizar, ele vai dizer: primeiro então, batalhe na força do Senhor, conheça o seu inimigo, esteja preparado, devidamente equipado. E ele vai falar aqui da armadura, das várias partes dessa armadura. E a ideia aqui que ele fala é que a gente esteja consciente, uma vez que a panóplia foi entregue já. Você não tem que pegar, a ideia aqui é de você se apoderar. O pessoal fala muito, toma posse, é se apoderar, mas não no sentido do que você não tem, é no sentido de você se conscientizar do que você já possui. É você trazer ao seu coração para que essa verdade vá fazendo parte de você dia após dia. Então encarne essa verdade, tome posse dessa consciência. Como a gente leu em Efésios 1, dos resultados da bênção, vocês já foram abençoados, a ideia é a mesma aqui. É a mesma. Conscientize o seu coração, a sua alma, dia após dia. Use o cinto da verdade. É pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento de Cristo Jesus, pela vida rendida à verdade, que a gente desmascara as mentiras do diabo, que a gente desmascara os falsos ensinos. É quando você se compromete com a verdade, está cingindo da verdade de Cristo Jesus, que você consegue discernir o que é errado, que você consegue discernir quando é Satanás falando, quando é falso profeta falando. Com o conhecimento da verdade a gente consegue fazer isso. É isso que Paulo diz em primeiro lugar. É através do conhecimento de Jesus, e a gente conhece Jesus pela Bíblia,
que a gente consegue desmascarar a mentira. Depois ele fala da couraça da justiça. E a ideia aqui não é da nossa piedade dos atos morais. A ideia aqui é de você se revestir da justiça de Cristo. Você se conscientizar que é justo por causa da obediência de Cristo Jesus. É se cobrir da justiça de Cristo Jesus. Os judaizantes, eles queriam se apoiar nos próprios méritos. Fizeram uma salada na igreja da Galácia, porque, olha, vamos começar a se circuncidar para a gente ser reconhecido como justo diante de Deus. E Paulo fala, quem que está enfeitiçando vocês com essas palavras aí? Vocês precisam se cobrir de Cristo Jesus, estarem ligados em Jesus. Não caiam da graça. Vocês caem da graça quando vocês querem fazer por merecer a própria justiça, a própria justificação. Então a ideia é de você se colocar debaixo da justiça que Cristo efetuou para nós, estabeleceu para nós. Lembra lá em Laodiceia? A igreja se gloriava da sua produtividade. E aí Jesus diz para ela, compre colírio para que você possa ver. Laodiceia fabricava um colírio que era quase milagroso, muito famoso. E eles se gloriavam a cidade por causa desse colírio. E aí Jesus faz um paralelo a isso, dizendo, vocês estão se gloriando achando que enxergam, vocês são bons demais, compre colírio de mim. E ela também vendia vestes ali, um tecido que era famosíssimo, trazia muito recurso para a cidade. E Jesus diz, compre vestes para cobrir a sua nudez. A ideia é que ele está falando, se cubra da justiça de Cristo Jesus, se conscientize dia após dia que você depende da justiça de Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, calçado do evangelho da paz. Aqui é a certeza de que a gente foi aceito pelo Pai. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, sendo pois declarados justos pela fé, temos paz com Deus, devido ao que o nosso Senhor Jesus fez por nós. O evangelho da paz é se conscientizar de que nós somos aceitos por Cristo Jesus. Aí ele vai continuar dizendo do escudo da fé. A palavra que ele usa aqui é de um material que vem de porta. Quem já assistiu Vikings, a série, ou quem assistiu, acho que no Gladiador tinha também, mas especialmente falando de Roma, é natural os exércitos se fecharem com os escudos. Lembra aquele escudo grande? Aquele escudo quadrado, grande, de madeira? Porque tinha um escudo pequeno para luta corpo a corpo, mas tinha um escudo grande, que quando eles lançavam flechas, todos eles se uniam, e aí poderiam se proteger. Já viram o filme assim? Que o pessoal se une os escudos, e todo mundo fica ali, tem escudo em cima, escudo aqui, e aí eles conseguem avançar. É essa palavra que Paulo está usando aqui, porque eles lançavam flechas, às vezes flecha flamejante, setas, e aquele escudo, ele tinha uma proteção inclusive nesse sentido, tinha um material que protegia nesse sentido. E aí Paulo está dizendo, é para você se prevenir dessas flechas de dúvida que Satanás lança no nosso coração. Como é que a gente faz isso? Quando a gente fundamenta a vida na palavra de Deus. Quando o alicerce da nossa fé é o que Deus diz. Quando você se agarra nas promessas de Deus e crê que Ele é fiel para cumprir. E aí Satanás não encontra espaço no meu e no seu coração. Não tem espaço para dúvida se você está agarrado no que Deus disse. Satanás falava e Jesus retrucava, está escrito. Não tem espaço para dúvida aqui não, amigo. O que Deus disse é, o mundo, o cosmos é sustentado pela palavra do seu poder. Penúltimo, ele fala do capacete da salvação, é a certeza de que nós somos salvos. Essa certeza da salvação que impede o soldado vacilar na batalha, você ficar em dúvida. Quando a gente fica vacilante no meio da batalha, a gente vai permitindo que Satanás tenha vantagem sobre nós. Paulo está falando de convicção. Tem gente que crê que perde a salvação. O cara está salvo hoje, amanhã ele acha que perdeu. Terça-feira ele fala, fui salvo, orei e estou salvo. Aí na quinta-feira ele fala, nossa, mas eu pequei, eu acho que eu perdi. Aí fica, perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. O cara nunca tem paz. Não colocou o capacete, a convicção da salvação. O cara está confiando na própria justiça ainda, não entendeu. Cristo te deu a salvação, é graça, é favor imerecido. Perguntaram para o Russell Shedd, o Dr. Russell Shedd, é possível perder a salvação? Ele responde assim, bom, isso depende. Depende de quem te salvou.
Se foi Cristo que te salvou, então é impossível, pois ele assegurou que, João 10, 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Agora, se foi outro que te salvou, então sim, é possível você perder a salvação. Se foi Jesus, você está lá na mão direita dele, abraçado, acolhido. Lembra da visão do Apocalipse? O livro escrito por dentro e por fora, na mão daquele que está sentado sobre o trono. Esse livro é a história humana, é o drama humano, a humanidade caída, perdida. Por isso que o livro está selado, ninguém consegue abrir. É o drama humano, não tem uma criatura na terra, debaixo da terra, no céu, que consegue. Não tem anjo, não tem ser humano, não tem criatura que resolve esse drama. Aí João começa a chorar, poxa, não tem como. E aí ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Mas a nossa história está na mão direita do Deus Todo-Poderoso, não tem como arrebatar da mão dele. Isso é convicção. E para acabar ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele vai dizer. A espada do Espírito que é a palavra de Deus, aí o finalzinho do versículo 17. E aqui tem a ver com a necessidade da gente não apenas conhecer a palavra, mas carregar na nossa alma para vencermos as tentações. É através da palavra que a gente vence o diabo, como Jesus venceu no deserto. Amém? Quando Paulo termina de passar tudo isso, ele vai finalizar falando de oração. Versículo 18. A gente veste isso em estado de espírito de oração. Não tem algo talvez mais poderoso para nós do que a vida de oração. A gente está conectado com Deus. Paulo fala que essa oração é o tempo todo. Veja aqui o versículo 18, é constante. Orar em todo o tempo. Primeira coisa ele fala, a oração é constante. Ore em todo o tempo, todo momento esteja em espírito de oração. Ele vai dizer da natureza dessa oração. Em todo o tempo, com toda oração e súplica. É oração de confissão, é oração de intercessão, é oração de ação de graça, é todo tipo de oração. É oração para agradecer, é oração para confessar pecados, é oração para interceder pelo mundo, é oração para interceder pela igreja, é oração para interceder pelos doentes, pelos aflitos, pelo órfão, pela viúva. Ora em todo o tempo e com todo tipo de oração. Ele vai falar que essa oração é a da sujeição dessa oração, ela está subordinada ao Espírito Santo de Deus. Em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica, no Espírito. No Espírito. O que ele está querendo dizer aqui? É sujeito à vontade de Deus. Paulo fala, não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que conhece o coração de Deus nos conduz a orar segundo a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo, que a gente ora direcionado pelo Espírito. Entender o que está no coração de Deus. A gente entende lendo as Escrituras, para que a gente possa orar segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Ele vai dizer ainda sobre a vigilância da oração. Estar atento à vontade de Deus. Estar atento aos interesses do reino de Deus. Cuidado com o estado de sonolência. Jesus contou parábolas sobre a vigilância. Eu citei aqui de manhã que um texto que tem falado comigo, de Romanos 13, foi um texto que me despertou há 20 anos atrás, quando Paulo diz assim, ele fala do amor que a gente deve dar uns aos outros, e ele finaliza Romanos 13, no versículo 11, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das obras da luz. Mas essa expressão é a hora de despertar do sono. Ou como o outro texto diz, desperta, ó tu que dormes. Como eu falei, às vezes a gente vai se envolvendo com as coisas da vida e perde a dimensão que a gente está numa batalha. E que o diabo não descansa em relação aos nossos filhos, que o diabo não descansa em relação às nossas vidas, que ele não descansa em relação à igreja, mas às vezes a gente está num estado de sonolência. E a Escritura diz, desperta, ó tu que dormes.
A nossa salvação está mais próxima. A noite está acabando, o dia logo vem. Paulo aqui está dizendo, olha, vigilância na oração. Não deita, não dorme. Continua. Lembra do texto que Moisés está intercedendo e o povo vence? Aí o braço dele começa a fraquejar e o povo começa a perder. O que Caleb e Josué fazem? Eles sustentam os braços de Moisés para que ele continue intercedendo, para que a oração não acabe. Gente, a oração é preciosa demais. Apocalipse tem um texto que diz assim que foi aberto lá um incenso e aquelas são as orações dos santos, dos justos, que sobem como incenso ao trono de Deus. Gente que ora sem cessar, a igreja precisa orar sem cessar, tem que ter vigilância e tem que ter perseverança na oração, Paulo vai dizer ainda. Persevera na oração. Jesus ensinou a parábola da viúva diante do juiz iníquo para dizer, ore sem esmurecer, sem fraquejar. Não deixa de crer na intervenção de Deus, continua orando. A igreja perseverava na oração. Não menospreze a oração, a ideia bíblica. Não acha que a oração é não fazer nada. Parece que às vezes oração não é coisa nenhuma, né? Você vê lá os apóstolos dizendo, escolha aí os diáconos que nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Eles levavam a sério a oração, porque eles sabiam que a oração é importantíssimo nessa batalha. E hoje a gente às vezes olha e a oração não é nada, né? Parece que é só um acalmante para o irmão. O irmão está padecendo, a gente vamos orar para tentar tranquilizar você. A oração é poderosa. Muito pode o justo na sua oração, Tiago fala. Elias era homem como você e eu. E ele orou e por 3 anos parou de chover. Para mostrar para Israel que tinha um Deus, que não era Baal. Ele passou a orar de novo e os céus se abriram. E a chuva veio. Por causa da oração de um homem piedoso, de um homem justo. Não deixa de perseverar. No final da oração da viúva ele fala, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Teu coração vai estar ainda ali, crendo na intervenção de Deus? E por fim ele fala da abrangência da oração. Ore por todos nós, pelos companheiros, por todos os santos, inclusive por nós. A nossa oração tem que abranger tudo, todos os governantes, para que a gente tenha paz. A gente tem que orar por aqueles que foram eleitos. Tem que colocar a vida do presidente. Você não gosta dele, mas você tem que orar pela vida dele se você não gostar. Não importa, Paulo não diz assim, ore se você gostar. É ore pelos governantes. Para que a gente tenha uma vida tranquila, para que a gente tenha paz. Ore por eles. Coloque a vida deles diante de Deus. Ore pelos seus irmãos. E eu falo, meus irmãos, ore pelos cristãos que estão sendo perseguidos. A gente desfruta de paz aqui, mas essa paz não vai durar muito não. Não vai durar muito não. Não pense que a gente vai ter liberdade muito tempo no Brasil não. A coisa está se fechando, irmãos. A moral judaico-cristã é cada dia mais questionada. Cada dia mais a igreja vai ser questionada. Não se engane. A igreja vai ser questionada dia após dia. Às vezes a gente fica iludido, acreditando em tudo que se fala aí pelos governantes. Essa gente não tem compromisso nenhum com o reino de Deus, a maioria deles. Por mais que a gente ore, a maioria não tem compromisso com o reino de Deus, com valores cristãos. Eles têm compromisso com valores humanistas. O mundo cada vez mais tem se pautado em valores individualistas, humanistas. É o próprio homem que está estabelecendo o que é certo e errado. Isso aí uma hora vai respingar na igreja. Já está acontecendo em muitos lugares, a gente já experimenta isso numa dose menor, mas essa dose vai aumentar, você pode ter certeza disso. Essa dose vai aumentar, porque a Babilônia mata os santos e profetas de Deus, Apocalipse 18 diz. Na Babilônia foi achado o sangue dos justos, dos santos. A Babilônia persegue santos. Se está tudo indo bem, é porque provavelmente a gente não está vivendo de modo digno do Evangelho. Porque a Babilônia persegue os santos, persegue os profetas de Deus. Ela não aplaude profeta, ela mata profeta. Ela mata profeta. Vai ver a vida dos profetas. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias pregou sozinho. Sofreu para chuchu. Vai ver a vida dos apóstolos.
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Uns foram mortos por flecha. Não lembro se foi Tiago, não lembro qual deles foi agora. Foi morto por flecha. Dizem os historiadores que João foi colocado num tacho quente, de água fervendo, de óleo fervendo. No caso dele, ele saiu ileso. Deus preservou a vida dele. Mas morreu isolado, sozinho. O resto foi morto por causa da fé cristã. Essa fé, esse compromisso, os historiadores, um teólogo vai dizer que foi a semente da igreja. O sangue dos mártires foi a semente da igreja. Mas você pode ter certeza que isso vai vir contra nós em algum momento. O Ocidente está sendo questionado nos valores cristãos. Muitos dos nossos irmãos estão morrendo. Só que você não ouve falar disso na mídia. Você ouve na mídia a morte de um monte de gente, mas você não ouve falar das mortes dos cristãos. Você já viu o Jornal Nacional anunciar a morte de cristão no mundo? Você já viu anunciar o que estão fazendo com as igrejas no mundo, queimando igrejas? Você não vê falar muito disso. Você vê ali numa manchete, num site ou outro, porque o Facebook hoje propicia a gente compartilhar essas informações. Mas você não vê nos principais jornais e mídias falando disso. Do ataque escancarado às igrejas, aos valores cristãos. Você não vê falar disso. Por que a gente não ouve falar disso? Será que não tem um ordenamento por trás disso? Será que não tem algo muito maligno acontecendo por trás disso? Ou a gente vai continuar olhando aí e achar que não tem nada, isso é teoria da conspiração? Até quando a gente vai olhar com um olhar natural, ao invés de olhar com os olhos do reino de Deus e com discernimento? Porque em toda cultura, em toda nação, Paulo diz, tem principados e potestades, tem cosmocratos, dominadores desse mundo. Que Deus nos encontre de joelhos orando. Amém?